E se algo sagrado dentro de você tivesse sido silenciosamente desconectado e ninguém nunca tivesse te contado? E se aquela sensação estranha de vazio, de deslocamento, de falta alguma coisa que eu não sei nomear, não fosse um defeito seu, mas o rastro de um ataque antigo, repetido todos os dias dentro da sua mente? E se a sua dificuldade de sentir presença, de sentir Deus, não fosse ausência divina, mas uma sabotagem cirúrgica no ponto exato onde o invisível toca o seu sangue? Todd Ceruti chamou esse ponto de nervo divino, o fio secreto que liga a sua consciência à fonte. E é justamente aí que os arcontes aprenderam a cortar. Desde muito cedo, ensinaram você a acreditar que está inteiro, que basta pensar positivo, rezar direito, seguir regras e tudo se alinhará. Mas por trás dessa narrativa doce existe outra, sombria e precisa, que Todd sussurra aos que ousam escutar. Em algum momento, algo em você foi desligado. Não foi o coração, não foi o cérebro, foi o cabo entre os dois. Um fio sutil, simbólico, mas extremamente real na experiência interna, onde a intuição encontra a verdade. Quando esse nervo de Deus é anestesiado, você continua vivendo, sorrindo, produzindo, mas por dentro sente como se a luz estivesse sempre um pouco longe demais para tocar. Repare como a história oficial da sua vida nunca explica por que você sente um cansaço que não combina com a sua idade, por que repete vínculos que drenam a sua energia, porque, mesmo cercado de pessoas, às vezes se sente espiritualmente órfão. Disseram que é falta de disciplina, de foco, de fé, de gratidão. Todd, porém, aponta para outro lugar. Forças que operam nos bastidores da psique. Arquitetos invisíveis da distração que trabalham para manter o nervo divino cortado ou pelo menos entorpecido. Eles não roubam dinheiro, não roubam objetos. Roubam a capacidade de você se lembrar de quem é e fazem isso de maneira tão refinada que você passa a chamar esse roubo de normal. Você já percebeu como, sempre que está prestes a fazer uma escolha realmente alinhada com a sua essência, alguma coisa surge para te puxar de volta? Um medo repentino, uma culpa herdada, uma voz interna dizendo que é exagero, que é perigoso, que é melhor continuar pequeno. E se essa voz não fosse sua? E se ela fosse apenas o eco do corte, o reflexo de um sistema instalado para manter a sua consciência em modo de sobrevivência, nunca em modo de expansão? Todd descreve os arcontes como programadores da realidade psíquica, copiando e colando pensamentos que não nasceram em você, mas que soam como se fossem. Assim, cada vez que você duvida do próprio brilho, a tesoura invisível se afunda mais um pouco no nervo de Deus. Nada disso é apresentado a você como guerra espiritual. Vem disfarçado de rotina, de obrigação, de agenda lotada, de notificações intermináveis. O ataque é silencioso, educado, revestido de normalidade. Enquanto você corre de tarefa em tarefa, uma parte profunda em você tenta gritar, mas a voz não sai. É como tentar lembrar um sonho muito importante e sentir que ele escapa pelos dedos toda vez que você chega perto. Todd ensina que esse esquecimento não é acidente, é ferramenta. Porque se você recordasse completamente o que é esse nervo divino, o jogo terminaria. E justamente por isso, tudo ao seu redor conspira para que você nunca faça a pergunta certa. Agora, enquanto você ouve estas palavras, talvez perceba que algo em você reage de um jeito estranho. Uma mistura de reconhecimento e desconforto, como se estivesse finalmente tocando numa ferida que sempre esteve aí, mas nunca recebeu nome. Este vídeo não está aqui para te dar respostas rápidas, nem consolo fácil. Ele é um espelho colocado no ponto exato do corte, onde o nervo de Deus dentro de você foi atacado, fragmentado, adormecido. À medida que Todd revelar como os arcontes operam e qual é o mecanismo oculto por trás desse desligamento, você vai sentir uma escolha se aproximando: continuar com o nervo anestesiado ou encarar a verdade que pode religar aquilo que parecia perdido. E essa escolha, se for feita, não poderá ser desfeita.
Quando Todd fala do nervo de Deus, ele não está falando de religião, de moral ou de regras comportadas. Ele está apontando para aquela sensação crua que você quase nunca admite para ninguém. A percepção de que existe algo em você que sabe mais do que a sua mente, mas que foi empurrado para um porão interno e trancado lá. Esse nervo é como um fio luminoso que atravessa o peito, conecta o que você sente ao que você é, e ao longo da sua vida ele foi sendo cortado em pedaços, sem alarde, sem sirenes, só com pequenos acordos que você fez para caber em lugares apertados demais para a sua alma. E o mais cruel é que depois de um tempo, você começa a chamar esse corte de maturidade. Talvez você se lembre de momentos em que sentiu uma paz repentina sem motivo, um silêncio bom por dentro, uma certeza sem explicação de que estava exatamente onde deveria estar. Esses instantes são como pequenos choques elétricos vindos do nervo de Deus, tentando despertar você, tentando dizer, eu ainda estou aqui. Mas logo em seguida, quase como um reflexo, surgem pensamentos estranhos. Você se sente ridículo, acha que é imaginação, lembra de contas, de problemas, de falas antigas que diziam que isso é bobagem. E nesse choque entre o que você sente e o que te ensinaram a pensar, os arcontes fazem o seu trabalho, apertam a tesoura mais uma vez, enfraquecendo o fio que ainda tenta te religar à fonte. Te mostra que o ataque não começou na vida adulta, nem na fase em que você acha que as coisas desandaram. Ele começou na infância, quando a sua espontaneidade ainda era inteira, quando você ria alto demais, perguntava demais, sentia demais. Foi aí que você começou a ouvir frases como engole o choro, não seja tão sensível, cresce, isso é coisa de criança. Cada uma dessas frases, por trás do tom de cuidado ou de correção, carregava um comando oculto. Afaste-se do nervo de Deus, desligue o que você sente, aprenda a ser aceitável. E porque você precisava ser amado, você obedeceu. Sem perceber, aceitou que uma parte de você fosse silenciada para poder permanecer perto das pessoas que mais amava. Com o tempo, esse silenciamento vai se transformando em personagem. Você cria uma versão de si mesmo que funciona bem em público, que diz o que é esperado, que aprende a não incomodar. Essa máscara não é falsa, mas é incompleta. É a parte da sua consciência que aprendeu a viver com o nervo de Deus adormecido, fingindo que não sente a dor do corte. Os arcontes não atacam você com monstros visíveis. Eles se escondem nas palavras que você repete contra si mesmo, nas comparações, na culpa, na vergonha que você veste quando sente que não está à altura. E assim, pouco a pouco, o ataque se naturaliza, vira rotina emocional. Há um momento na vida de todo mundo em que alguma coisa se parte por dentro e você sabe que nunca mais será o mesmo. Às vezes é uma perda, às vezes é uma traição, às vezes é só o peso acumulado de anos se forçando a caber onde não cabe. Esse momento é uma espécie de cirurgia invisível. Parece que o coração quebra, mas, no mapa simbólico de Thoth, é o nervo de Deus que sofre o corte mais profundo. Você tenta seguir em frente, diz para si mesmo que é forte, que superou, mas o que realmente acontece é que você se afasta ainda mais de quem era antes do impacto. E no silêncio que fica depois disso, os arcontes sussurram: melhor não sentir tanto, é perigoso demais. Thoth revela que o primeiro campo de guerra desse ataque é a atenção. Quando a sua atenção é sequestrada, o nervo de Deus perde circulação espiritual, perde fluxo. Você começa o dia com uma leve lembrança de que poderia fazer algo diferente, mas em poucos minutos é engolido por telas, tarefas, obrigações, pedidos alheios, ruídos constantes. A sua atenção é cortada em pedaços, distribuída em 1000 distrações, e nenhuma parte sua permanece inteira o suficiente para escutar a voz mais profunda. Você percebe como é fácil passar um dia inteiro sem ter um único minuto de presença real?
Isso não é acidente, isso é arquitetura. Entre o que você sente e o que você acredita que deve sentir, abre-se uma fissura. De um lado, a sua alma pedindo autenticidade. Do outro, uma mente treinada por anos para obedecer a padrões externos. Os arcontes se instalam justamente nessa fissura, alimentando o conflito com pensamentos extremos. Ou você se adapta completamente, ou será rejeitado. Ou você é perfeito ou não serve. Ou você segue o roteiro, ou vai ser abandonado. E com medo de ficar sozinho, você se escolhe cada vez menos. A cada vez que se abandona, o nervo de Deus dentro de você perde mais um anel de proteção. Perceba como as relações que você escolhe refletem o estado desse nervo sagrado. Quando ele está cortado, você tende a atrair vínculos que confirmam a separação, pessoas que não te escutam, ambientes que não te veem, situações em que você sempre precisa provar seu valor. Você se acostuma a negociar migalhas de afeto em troca de amputar mais um pedaço de verdade interior. E quando sente que algo está errado, em vez de ouvir essa voz, você se culpa, acha que está exigindo demais, que é sensível demais, que a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, é, muitas vezes, o slogan dos arcontes falando pela sua boca. Ainda assim, por trás do desgaste, existem pequenos vazamentos de luz. Talvez em um momento de silêncio inesperado, em uma música que mexe com você, em um sonho que insiste em se repetir, você sinta um chamado estranho, como se uma parte esquecida quisesse voltar. É o nervo de Deus tentando reconectar o que foi separado. Mas logo depois surge a programação. Isso não paga conta. Isso não é prático. Isso é fraqueza. A espada da razão mutilada cai sobre qualquer tentativa de reconexão. A pergunta é: quem colocou essa espada aí? Quem te convenceu de que sentir profundamente é sinal de perigo? Thoth ensina que os arcontes não temem o seu sofrimento, eles temem a sua lucidez. Quanto mais dor, culpa e confusão você carrega sem entender, mais fácil é manipular o seu foco. O que ameaça esse sistema não é você chorar ou desabafar, é você olhar para o próprio sofrimento como um código, um mapa que aponta exatamente para o ponto onde o nervo foi cortado. É quando você começa a perguntar: de onde realmente vem esse pensamento que me diminui? A quem serve essa voz que diz que eu não posso, que eu não mereço, que é tarde demais? Essas perguntas rasgam a tela de fundo do teatro psíquico. Talvez, em silêncio, você já tenha sentido que não é apenas cansaço, não é apenas estresse, não é apenas ansiedade. É algo mais profundo, como se estivesse vivendo uma vida meio deslocada da sua verdadeira linha de destino. Você trabalha, se esforça, busca melhorar, mas sente que sempre falta 1 milímetro para que as coisas encaixem de verdade. Essa sensação de desalinhamento é um dos sintomas diretos do nervo de Deus cortado. Você caminha, mas não avança por dentro. Faz movimentos, mas não se sente habitando o próprio corpo. E sem perceber, começa a confundir movimento com propósito. O ataque dos arcontes não se apresenta como um grande inimigo declarando guerra. Ele vem em forma de normalidade. Vem na frase: todo mundo vive assim. Na constatação: ninguém está realmente feliz. Na ideia: a vida é sobreviver. Quando você compra essas frases como verdades absolutas, você assina sem ler o contrato que autoriza o corte contínuo do nervo divino. E quanto mais você se adapta a essa suposta normalidade, mais distante fica a lembrança do que é viver com o fio completamente ligado, com a presença da fonte pulsando em cada decisão, em cada respiração. Thoth convida você a revisitar os momentos em que sentiu que tinha que escolher entre ser você mesmo e ser aceito, entre honrar o que sentia e manter a paz externa. Quantas vezes você apertou o próprio coração para não perder alguém? Quantas vezes você se calou para não criar conflito? Quantas vezes você se diminuiu para não assustar quem estava ao seu lado? Cada escolha dessas tem um peso energético. Nenhuma delas é inútil. Cada uma marca um ponto no mapa do nervo de Deus, onde a lâmina dos arcontes encontrou espaço para agir.
Mas há algo que o ataque não consegue apagar: a memória anterior ao corte. Mesmo que você não consiga traduzir em palavras, existe em você uma lembrança de como era quando não precisava se explicar para existir, quando o simples fato de estar vivo já parecia suficiente. Essa lembrança é como um perfume antigo, que às vezes retorna em cheiros, imagens, sensações breves. É por isso que quando você escuta certas verdades, sente arrepio. Não é novidade, é reconhecimento. É como se Todd estivesse apenas relembrando algo que você sabia antes de aprender a se trair. Tudo isso pode soar como se fosse grande demais, distante demais, quase mitológico. Mas o campo onde isso acontece não é fora de você, é na sua rotina, nas escolhas pequenas, nas reações automáticas. É no momento em que você acorda e pega o celular antes de sentir o próprio corpo. É no instante em que engole a intuição porque ela contraria o que é esperado. É no sorriso educado que você oferece quando, por dentro, sente vontade de ir embora. Cada microabandono contribui para manter o nervo de Deus desligado, ou pelo menos amortecido. E ainda assim, é justamente esse desconforto que te trouxe até aqui. Algo em você se cansou de explicações rasas, de discursos prontos, de espiritualidade que promete alívio, mas não toca a raiz. A sua alma começa a pedir profundidade, começa a rejeitar o superficial. Você sente isso quando ouve certas palavras e percebe que elas descem mais fundo do que outras. É o nervo de Deus reagindo, tentando conduzir você de volta à origem, mesmo que isso signifique encarar dores que você adia há anos. Neste exato instante, enquanto você escuta, forças velhas tentam te distrair. Pensamentos aparecem do nada. Depois, eu vejo isso com calma. É só um vídeo, não precisa levar tão a sério. Não vai mudar nada. São mecanismos de defesa do próprio sistema que te mantém anestesiado. Todd aponta para esse movimento com precisão. Toda vez que a verdade se aproxima demais do ponto do corte, os arcontes intensificam a névoa mental. Eles contam com a sua pressa, com a sua fadiga, com a sensação de que não tem tempo para mergulhar em si mesmo. Porque, se você mergulhar, algo que eles não controlam será ativado. E é exatamente esse algo que começa a despertar quando você permite que essas palavras atravessem apenas a mente e alcancem o corpo. Você pode notar sinais sutis, um aperto na garganta, um peso no peito, uma vontade de chorar que não sabe de onde vem, uma inquietação sem nome. Nada disso é fraqueza. São lugares em que o nervo de Deus está tentando se manifestar de novo, empurrando de dentro para fora o que foi comprimido por anos. É a própria vida, sussurrando que ainda há tempo de religar o que um dia foi cortado, desde que você tenha coragem de continuar olhando para onde sempre desviou. Talvez você perceba que sempre que esse sussurro interno se intensifica, algo fora parece desmoronar de propósito. Discussões aparentemente aleatórias, contratempos inesperados, mensagens que te tiram do eixo, notificações que surgem bem na hora em que você se aproximaria de um silêncio mais profundo. É como se o próprio cenário da sua vida se reorganizasse para te afastar desse ponto de contato. Todd explica que isso não é apenas azar ou coincidência, é o reflexo de campos sutis tentando manter o corte estável. Porque se o nervo de Deus começar a se reconectar, escolhas antigas vão deixar de fazer sentido e há sistemas inteiros que dependem de você continuar vivendo no automático. Você pode notar que ao longo dos anos aprendeu a se explicar demais. Justificar o que sente, pedir desculpas por se ouvir, suavizar a própria intensidade para não incomodar. Toda vez que você se explica além do necessário por simplesmente ser quem é, está sem perceber, confirmando para si mesmo a narrativa de que existe algo errado em estar conectado com o próprio núcleo. É assim que o corte vai sendo reforçado. Você não apenas acredita que está desconectado, como passa a achar que é perigoso demais se reconectar. Os arcontes se alimentam dessa inversão. Eles trabalham para que o que é natural pareça ameaça e o que é destrutivo pareça segurança.
Todd revela que o nervo de Deus não é uma linha reta, mas uma trama. Ele atravessa emoções, memórias, sensações físicas, intuições, sonhos. Quando é cortado em um ponto, todo o tecido vibra com esse rompimento. É por isso que você pode sentir dores que não se explicam em exames, angústias que não encontram um motivo concreto, um cansaço que não melhora com o descanso comum. O seu corpo não está apenas cansado, está carregando a tensão de manter essa desconexão funcionando o tempo todo. Como uma antena que tenta captar um sinal bloqueado, ele trabalha além do limite só para sustentar o estado de desligamento. Talvez você se reconheça naquela sensação de viver com o freio de mão puxado. Você sabe que poderia ir além, que existe algo maior em você, mas há sempre uma força sutil segurando, como se houvesse uma linha invisível amarrada ao seu peito. Em alguns momentos, você quase se solta, quase ousa, quase fala o que precisa, quase toma a decisão alinhada, e então volta. Esse movimento de se aproximar e recuar é um reflexo direto do nervo tentando reagir e da programação tentando impedir. Todd descreve esse ponto como um limiar, o lugar onde a alma chama e os arcontes gritam, e você sente esse conflito como confusão. A mente, acostumada a controlar tudo, tenta dar nomes simples a esse estado. Fala em insegurança, falta de autoestima, preguiça, procrastinação. E, ao aceitar esses rótulos, você desvia o olhar do verdadeiro campo de batalha. Porque se acredita que o problema é apenas preguiça, não investiga o corte. Se acha que é apenas timidez, não olha para a raiz. Os arcontes adoram rótulos fáceis, porque eles oferecem explicações que parecem sinceras, mas mantêm você girando em círculos. Todd convida a ir além desses nomes prontos e perguntar: o que em mim está sendo sistematicamente desligado toda vez que me aproximo de quem realmente sou? Há um tipo de silêncio que não é paz, é abandono. Você conhece esse silêncio. Ele aparece quando você tenta falar de algo que importa para você e percebe que ninguém está realmente ouvindo. Aparece quando compartilha um sonho e o outro responde com desdém ou ironia. Aparece quando criança você mostrou uma parte frágil e recebeu crítica em vez de acolhimento. Nesse tipo de silêncio, o nervo de Deus encolhe. Ele aprende que, para sobreviver, precisa se esconder. E então, você cresce acreditando que o melhor lugar para a sua verdade é o fundo do peito, onde ninguém vê. Os arcontes aplaudem essa decisão, porque um coração calado é um campo fácil de ocupar. Ao mesmo tempo, existe outro tipo de silêncio que assusta porque é verdadeiro. É o silêncio que surge quando você finalmente para de negociar com as próprias desculpas. Quando desliga ruídos, afasta distrações, respira fundo e sente o peso exato da própria vida. Esse silêncio não é vazio, é presença comprimida. Todd aponta que, nesse ponto, o nervo de Deus começa a pulsar de novo. Não como um grito, mas como uma memória voltando. É por isso que muitas pessoas evitam a todo custo esse encontro consigo mesmas. Porque, no fundo, sabem que, se ouvirem de verdade, não conseguirão mais fingir que não percebem o corte. Os arcontes aprenderam a usar as suas relações como espelhos distorcidos. Quando o nervo de Deus está enfraquecido, você tende a se aproximar de quem confirma suas feridas, não de quem confirma sua essência. Pessoas que reforçam a ideia de que você é demais, de que sente demais, de que espera demais. Ambientes em que vulnerabilidade é vista como fraqueza, sensibilidade como drama, intuição como exagero. Depois de algum tempo, você passa a se observar com esses olhos emprestados e, olhando para si, através desse filtro, conclui que o melhor é se ajustar. Mais uma vez, o fio sagrado é afrouxado para que o personagem caiba. Todd revela que um dos ataques mais sofisticados é transformar a espiritualidade em anestesia. Em vez de ser o caminho de volta ao nervo de Deus, ela passa a ser distração elegante. Frases bonitas, conceitos elevados, promessas de paz instantânea que não exigem confronto com as próprias sombras. Você consome conteúdo, repete afirmações, assiste a mensagens motivacionais, mas algo em você continua fora de lugar. É como beber água salgada.
a sede aumenta. Porque o que está sedento dentro de você não é a mente querendo crenças novas, é o nervo divino querendo contato real, vivo, encarnado na sua vida concreta. Perceba como algumas das maiores dores que você carrega surgem justamente quando tenta ser verdadeiro em um mundo que foi treinado para funcionar no modo máscara. Você abre um pouco o coração, mostra uma honestidade rara e muitas vezes encontra desconforto do outro lado. Isso pode fazer você pensar que a autenticidade é o problema. Todd, porém, aponta o oposto. Esses momentos revelam o quanto o campo coletivo também está sob ataque. Não é apenas você. O corte do nervo de Deus é um ataque em escala. E cada pessoa que começa a se reconectar acaba expondo o desconforto de quem ainda não está pronto para olhar. Há uma espécie de memória corporal que guarda o registro de cada vez que você se traiu. Não para te condenar, mas para manter acessível a linha do tempo da desconexão. Todd ensina que quando você começa a olhar para essas cenas com honestidade, sem se culpar e sem se justificar, algo começa a inverter o fluxo. Em vez de a dor ser apenas peso, ela se torna a chave. Em vez de você fugir dessas lembranças, passa a escutá-las como mensagens. Cada situação em que você se abandonou aponta para um ponto do nervo que precisa de luz. E é justamente essa disposição de olhar sem fugir que os arcontes temem. Talvez você se pergunte por que é tão difícil, então, simplesmente decidir se reconectar e pronto. Todd responde que não se trata de uma decisão instantânea da mente, mas de um processo de desinstalar estruturas que foram coladas em camadas. A programação que mantém o corte ativo atua em crenças, hábitos, vínculos, padrões de pensamento e até na forma como você respira. Não é apenas dizer, quero me reconectar. É permitir que essa escolha comece a reorganizar suas prioridades, mexer em zonas de conforto, questionar histórias que você repete há anos. E é justamente esse movimento que faz o sistema antigo reagir com mais força. Você já percebeu como, quando começa a mudar um padrão interno, situações externas parecem piorar por um tempo? Como se as coisas ficassem mais intensas, mais caóticas, mais exigentes. Todd descreve isso como o contra-ataque da programação. O nervo de Deus começa a receber mais energia, e o campo que se alimentava da sua apatia entra em alerta. Pessoas que se beneficiavam do seu silêncio se incomodam. Dinâmicas que dependiam da sua submissão se desestabilizam. É nesse ponto que muitos desistem, achando que quando resolvem mudar, tudo dá errado. Na verdade, é quando começa a dar certo. Mas o velho sistema luta para sobreviver. Os arcontes não podem impedir a fonte de chamar você. O que eles podem tentar é interferir na forma como você interpreta esse chamado, transformar pressentimentos em paranoia, intuição em medo, sensibilidade em confusão. Eles trabalham para que, quando o nervo de Deus começa a emitir sinais mais fortes, você pense que está enlouquecendo, que está exagerando, que está vendo coisa onde não tem, e com isso se afaste de novo. Todd insiste. O que você sente de maneira mais profunda raramente é exagero. Exagero é a quantidade de ruído que foi instalada em cima do sentimento original. Há momentos em que a vida, guiada por uma inteligência que sua mente não alcança, provoca rupturas inevitáveis. Relacionamentos que acabam, trabalhos que colapsam, caminhos que se fecham de maneira abrupta. À primeira vista, parece punição ou azar. Mas, na leitura de Todd, muitas dessas rupturas são cortes no que estava mantendo o nervo de Deus preso ao que não lhe pertence mais. Quando você não consegue soltar com consciência, a própria vida solta por você. E claro, isso dói, porque toda libertação que chega sem o seu consentimento parece perda, mesmo quando é resgate. A pergunta que começa a se formar dentro de você talvez não seja mais o que está errado comigo, mas o que fizeram comigo e eu aceitei sem perceber. Essa mudança de pergunta desloca o eixo. Em vez de se enxergar como defeituoso, você passa a se perceber como alguém que teve seu campo invadido e colaborou com esse processo por ignorância, não por maldade.
Esse olhar não te coloca no lugar de vítima eterna, mas de guardião que está acordando tarde, porém ainda em tempo. O nervo de Deus, mesmo ferido, ainda pulsa. E o simples fato de você estar se perguntando essas coisas já é sintoma de que ele não foi destruído, apenas adormecido. Tosh lembra que a verdade não chega como espetáculo, chega como lembrança íntima. Você pode estar escutando essas palavras em um ambiente comum, no meio de um dia qualquer, mas sentir por dentro como se estivesse diante de um portal. Não porque o vídeo seja mágico em si, mas porque ele encosta em algo que você já sabia antes de esquecer. É como se as frases fossem chaves girando fechaduras antigas, destrancando cômodos internos que ficaram anos escuros. A sensação de estranheza que isso causa é normal. A mente se assusta quando percebe que não é mais a única voz no comando. E então surge um ponto de virada silencioso, aquele instante em que você admite para si, sem máscaras, que não quer mais viver com o nervo de Deus cortado. Não sabe ainda como, não tem mapa, não tem fórmula, mas sente uma recusa clara em continuar aceitando o que sempre aceitou. Essa recusa é sagrada, é a centelha da revolta divina contra o controle dos arcontes. Ela não é barulhenta. Muitas vezes é apenas um pensamento calmo, firme, que diz por dentro basta. A partir desse momento, mesmo que você tente, já não consegue se encaixar plenamente nas antigas narrativas. Algo deslocou. Você pode até tentar voltar ao normal depois disso, fingir que nada mudou, se distrair de novo. Mas uma vez que o nervo de Deus começa a receber de volta um pouco de fluxo, o antigo desconforto deixa de ser apenas peso e começa a se tornar direção. Situações que antes você tolerava passam a ficar insuportáveis. Palavras que você engolia começam a travar na garganta. Pequenas mentiras que sempre contou a si mesmo deixam um gosto amargo mais intenso. É como se o seu sistema interno estivesse rejeitando o que já não pertence ao campo da verdade. E esse movimento, embora confuso, é sinal de vida voltando. Toth ensina que esse é apenas o começo da travessia. Reconhecer o corte não o cura instantaneamente, mas abre a porta para uma série de escolhas que vão, pouco a pouco, reposicionar a sua consciência. E enquanto você se aproxima dessas escolhas, os arcontes intensificam o jogo de sombras. Eles vão tentar te convencer de que é tarde demais, de que você não tem força, de que é complexo demais, de que é mais simples continuar como está. Vão usar cansaço, distração, velhos apegos, medos antigos. Porque eles sabem que, se você ultrapassar um certo ponto interno, a tesoura perde poder. O nervo de Deus, uma vez religado em profundidade, não se corta com a mesma facilidade. O que acontece a partir daqui não é um milagre externo, mas um rearranjo interno que ninguém mais pode fazer por você. O fio sagrado que foi tantas vezes ferido começa a se preparar para receber uma nova qualidade de presença. E enquanto Toth expõe, camada por camada, como esse ataque oculto foi estruturado e mantido ao longo da sua vida, você vai sendo colocado diante de perguntas que não podem mais ser ignoradas. Perguntas que não pedem respostas intelectuais, mas decisões existenciais. E é nesse ponto exato, no limiar entre o velho e o que ainda não tem forma, que a próxima parte dessa revelação começa a se desenhar dentro de você, esperando apenas que você tenha coragem de continuar indo mais fundo. À medida que você se aproxima desse ponto de não retorno interno, onde já não consegue acreditar totalmente nas histórias antigas, algo curioso começa a acontecer. Memórias aparentemente pequenas ganham um peso diferente. Uma frase que alguém te disse na infância, um olhar de desprezo em um momento vulnerável, uma situação em que você se calou para não perder um pedaço de afeto. O que antes era apenas lembrança solta passa a se alinhar, formando um mosaico que revela o desenho oculto do ataque. Toth mostra que os arcontes não precisaram te destruir de uma vez,
Bastou deformar a forma como você se enxergava, fragmentando o seu próprio relato sobre quem você é, até que você se tornasse estrangeiro dentro da própria história. Talvez você perceba que, quanto mais olha para dentro, mais se dá conta de como se acostumou a negociar a própria percepção. Você sente uma coisa, mas interpreta como outra. Sente cansaço da alma, chama de preguiça. Sente chamada para mudar, chama de instabilidade. Sente que algo não cabe mais, chama de ingratidão. Essa reinterpretação constante é uma das tesouras mais eficientes usadas contra o nervo de Deus. Porque enquanto você desconfia de tudo que nasce da sua verdade, fica vulnerável a qualquer narrativa que venha de fora com aparência de firmeza. E assim, pouco a pouco, o fio que te ligava à fonte é substituído por cabos artificiais conectados à opinião alheia. Dot ensina que o campo dos arcontes opera como uma espécie de espelho quebrado colocado diante da sua consciência. Cada pedaço reflete uma parte de você, mas nenhum mostra o todo. Você vê fragmentos de coragem, fragmentos de medo, fragmentos de lucidez, fragmentos de confusão e começa a acreditar que é esse quebra-cabeças desconexo. O nervo de Deus, porém, guarda a memória do inteiro. Ele lembra da unidade por trás de todos os pedaços. É por isso que, mesmo nos seus momentos mais partidos, existe sempre uma sensação de que alguma coisa em você permanece intacta, observando. Esse observador silencioso é o que os arcontes nunca conseguiram capturar, por mais que tenham tentado cortar a comunicação com ele. Você pode ter notado como o tempo se tornou um instrumento de ataque. Quando o nervo de Deus está enfraquecido, o passado vira prisão e o futuro vira ameaça. O passado aparece como uma sequência de erros imperdoáveis, arrependimentos que te paralisam, humilhações que se repetem. O futuro se apresenta como um lugar de insegurança constante, onde tudo pode dar errado. Entre um e outro, o presente se esvazia. Você vive entre o peso e o medo sem morada estável. Thoth revela que o nervo divino é, por natureza, um canal de presença. Ele existe no agora. Por isso, o sistema que deseja manter o corte funciona sequestrando a sua atenção para longe desse ponto, te jogando de um extremo ao outro, sem permitir que você habite plenamente nenhum. Há um momento em que você começa a perceber que não foi apenas ferido por pessoas, mas por ideias. Ideias sobre o que é ser forte, sobre o que é ser digno, sobre o que é ser espiritual. Ideias que te exigiram dureza quando você precisava de ternura, silêncio quando você precisava de expressão, autopunição quando você precisava de acolhimento. Os arcontes se ocultam nessas ideias rígidas, nas exigências internas impossíveis de cumprir. Thoth aponta que enquanto você tentar merecer a própria existência, viverá exausto, sempre em dívida consigo mesmo. O nervo de Deus não se reativa por mérito, mas por lembrança. Ele não é prêmio, é origem. Perceba como a culpa foi usada como coleira. Você erra como qualquer humano, e ao invés de aprender e integrar, fica se castigando em ciclos intermináveis de autodepreciação. Essa culpa crônica não te torna mais consciente, te torna mais manipulável. Porque alguém que se sente eternamente errado aceita qualquer autoridade que prometa alívio, mesmo que o preço seja abrir mão da própria soberania. Os arcontes sabem disso e alimentam narrativas internas em que você sempre está aquém, sempre devendo, sempre pouco. Thoth, ao contrário, te chama para olhar para a culpa como um sinal de deslocamento e não como identidade. A pergunta deixa de ser, o que há de errado comigo? E passa a ser, onde foi que me afastei de quem eu sou? Talvez você reconheça a sensação de viver como se estivesse constantemente em julgamento. Como se uma plateia invisível avaliasse cada gesto, cada escolha, cada palavra. Você edita suas reações antes mesmo de senti-las por completo, tentando prever o impacto, tentando evitar rejeição. Essa autovigilância constante consome uma quantidade
quantidade imensa de energia vital. Energia que poderia estar alimentando o nervo de Deus é desviada para sustentar um personagem que sobreviva ao tribunal silencioso da sua mente. Todd revela que esse tribunal foi instalado em grande parte por vozes que não eram suas, mas que você internalizou como se fossem. E enquanto você não questiona quem pôs esses juízes aí, continua obedecendo às sentenças que nunca deveriam ter autoridade sobre sua alma. Há também os momentos em que você quase rompe o script. Você sente um impulso forte de dizer o que realmente pensa, de tomar uma decisão inesperada, de ir na direção oposta ao que todo mundo espera. Nesses instantes, o nervo de Deus acende com mais força, enviando um sinal claro: é por aqui. E exatamente nesse ponto, quase como uma sirene, surgem pensamentos de sabotagem. Você vai arruinar tudo. Ninguém vai te entender. Isso é irresponsabilidade. Você não tem esse direito. É assim que o ataque opera, não com monstros externos, mas com sabotagens internas perfeitamente sincronizadas com o momento em que você se aproximaria de uma verdade fundadora. Todd descreve o nervo de Deus como um fio que, quando reativado, reorganiza não apenas sua espiritualidade, mas sua biografia inteira. É como se, ao religar esse cabo, cenas antigas ganhassem novo significado. Pessoas que você achava que te rejeitaram passam a ser vistas como peças de um jogo maior. Situações que pareciam apenas injustas se revelam como marcos de virada. Isso não apaga a dor, mas muda o lugar de onde você olha para ela. E esse é um ponto que o sistema dos arcontes não suporta. Quando você começa a olhar para a própria história com os olhos da fonte, você deixa de ser apenas vítima ou culpado e se torna protagonista de uma jornada iniciática. Talvez você tenha sentido em alguns momentos da vida uma saudade que não tem objeto. Não é saudade de alguém específico, nem de um lugar, nem de um tempo. É uma saudade difusa, quase metafísica, como se você sentisse falta de algo que nunca viveu nesta existência, mas sabe que existe. Todd diz que essa saudade é o eco do nervo de Deus chamando você de volta para casa, não como lugar físico, mas como estado de consciência. Os arcontes tentam preencher essa saudade com distrações, relações apressadas, consumo excessivo, metas vazias, dopamina rápida. Nada disso sacia, porque o que está com fome não é a sua persona, é a sua essência. Em algum ponto do caminho, você aprendeu que para ser levado a sério precisaria se endurecer, parar de chorar, parar de expor fragilidades, parar de admitir medo. Essa armadura pode ter te protegido em muitas situações, mas também isolou o nervo de Deus do contato direto com o mundo. O que era escudo virou jaula. Todd não te pede para jogar essa armadura fora de maneira impulsiva, mas para perceber o preço que está pagando por mantê-la o tempo todo. Há lugares em que ela ainda é útil e outros em que ela impede qualquer proximidade verdadeira. Os arcontes sabem que, enquanto você se mantiver permanentemente armado, ninguém chega ao seu núcleo, nem mesmo você. O ataque ao nervo divino também se manifesta na forma como você aprendeu a lidar com o próprio desejo. Talvez tenham te ensinado que querer demais é errado, que sonhar alto é soberba, que sentir vontade de coisas grandes é sinal de arrogância. Então você diminuiu os pedidos, reduziu as expectativas, se acostumou a aceitar pouco. Essa mutilação do desejo verdadeiro é um dos cortes mais profundos, porque o nervo de Deus é, entre outras coisas, um canal por onde o impulso da criação passa. Quando você se proíbe de desejar, bloqueia uma das formas pelas quais a fonte se expressa através de você, e os arcontes se beneficiam de almas que já não criam, apenas repetem. Perceba como, ao longo da vida, você foi acumulando pequenas concessões contra si mesmo. Palavras que engoliu, sonhos que arquivou, limites que não sustentou, verdades que adiou. Nenhuma dessas concessões, isoladamente, parece capaz de cortar algo tão profundo quanto o nervo de Deus. Mas somadas, elas formam exatamente a trilha por onde o ataque foi realizado. Todd te convida a olhar para essas concessões
situações não para se torturar, mas para entender como o roteiro foi escrito. Porque é justamente compreendendo o caminho do corte que você começará a entrever o caminho da reconexão. Você pode sentir uma certa resistência ao ouvir tudo isso, como se uma parte sua concordasse profundamente e outra se fechasse por instinto. Essa dualidade é natural. A parte que concorda é a que sempre soube que havia algo errado na forma como te ensinaram a existir. A parte que resiste é a que teme o que vai acontecer se você realmente levar essa percepção até o fim. Ela teme perder pessoas, perder estabilidade, perder a identidade que construiu com tanto esforço. Os arcontes se ancoram nessa parte medrosa, alimentando visões catastróficas de qualquer mudança. Thoth fala com as duas partes ao mesmo tempo, honrando o medo, mas não se dobrando a ele. Talvez você esteja percebendo que o verdadeiro ataque nunca foi contra um dogma específico, uma crença religiosa ou uma prática espiritual. O ataque sempre foi contra a sua capacidade de sentir a própria verdade diretamente, sem intermediários, contra a sua habilidade de reconhecer a voz da fonte dentro de si e diferenciá-la das vozes impostas. Quando o nervo de Deus está ativo, você pode até ouvir conselhos, tradições, ensinamentos externos, mas nenhum deles toma o lugar da experiência viva. Quando o nervo está cortado, qualquer voz mais firme parece mais confiável que o seu próprio coração. E é exatamente aí que o controle se instala. Agora, enquanto essas palavras circulam dentro de você, talvez uma pergunta comece a se formar em silêncio, ainda tímida, quase sussurrada. E se eu puder, de fato, religar o que foi cortado? Não como fantasia, não como fuga, mas como processo real, gradual, concreto. Essa pergunta, por si só, já altera o campo. Ela não é uma simples curiosidade, é um ato de desobediência ao sistema que te quer resignado. Porque um ser humano que começa a considerar seriamente a possibilidade de recuperar o próprio nervo divino, deixa de ser apenas peça e se torna ponto de luz em um tabuleiro que estava acostumado à escuridão. Thoth diz que, a partir do momento em que essa pergunta é acolhida com honestidade, o jogo muda de camada. Você deixa de girar apenas na órbita das feridas e começa a se aproximar da dimensão em que o ataque foi arquitetado. E é exatamente nesse nível mais profundo, onde o plano dos arcontes se torna visível, que a compreensão verdadeira começa a nascer. Não uma compreensão abstrata, intelectual, mas uma visão que envolve corpo, emoção, memória e alma. A partir daqui, cada lembrança, cada sensação, cada desconforto pode se tornar pista. E é nesse terreno, onde o inconsciente encontra o sagrado, que a próxima etapa dessa revelação precisa ser percorrida se você realmente estiver disposto a ir além do que sempre te permitiram enxergar. Talvez, agora, enquanto o silêncio começa a descer por trás de tudo o que você ouviu, você perceba que não está apenas saindo de um vídeo, mas atravessando o corredor de uma casa que sempre foi sua e que você tinha esquecido onde ficava a porta. Cada imagem, cada metáfora, cada desconforto que tocou o seu peito não veio para te acusar, mas para te devolver ao ponto exato em que o nervo de Deus dentro de você foi declarado perdido. E, no entanto, ele nunca deixou de pulsar. Apenas aguardava que você se cansasse das versões reduzidas de si mesmo e aceitasse olhar de frente para o corte que sempre doeu, mas que você aprendeu a chamar de vida normal. Olhe para trás, não com os olhos da culpa, mas com a visão ampliada de quem acaba de enxergar os bastidores. Veja todas as vezes em que você se calou para não incomodar, em que engoliu lágrimas para não parecer fraco, em que se adaptou a roteiros que nunca respeitaram a forma da sua alma. Nada disso te diminui agora. Ao contrário, revela a extensão da sua coragem. Porque mesmo cortado, esse nervo tentou te chamar. Tentou em sonhos, em arrependimentos que insistiam em retornar, em sensações de vazio no meio de conquistas que deveriam te completar. O que você sentia como fracasso talvez sempre tenha sido o grito da parte mais lúcida de você, recusando-se a aceitar o ataque como destino.
Durante toda a jornada, você viu que o ataque dos arcontes não era um espetáculo de horrores externos, mas uma engenharia psíquica delicada, infiltrada nas frases que você repetia contra si, nos medos que você chamava de prudência, nos cansaços que você batizava de maturidade. Agora, ao reunir esses fragmentos, o desenho começa a aparecer. E pela primeira vez, você não se vê apenas como alguém que apanhou da vida, mas como o guardião de um fio sagrado que, apesar de tudo, não se rompeu. A dor não é mais apenas dor, torna-se mapa. Os pontos em que mais doeu revelam com nitidez desconfortável onde o nervo de Deus tentou permanecer vivo. Perceba como, por baixo de cada conceito e de cada metáfora, havia sempre o mesmo convite: lembrar. Lembrar da criança que você foi antes de aprender a ter vergonha de sentir tanto. Lembrar do instante em que percebeu, mesmo sem saber explicar, que havia algo profundamente errado na forma como o mundo tratava o que é sensível. Lembrar dos momentos em que sua alma gritou não, enquanto sua boca dizia tudo bem. Essas memórias não vêm para te afogar, mas para te devolver ao centro, porque é justamente nesse centro, onde o nervo de Deus toca o chão da sua experiência humana, que os arcontes perdem força. Eles só governam o que você esquece. O que você lembra com verdade, eles não conseguem mais distorcer. Há um ponto, neste exato instante, em que você precisa escolher o que fazer com o que foi despertado. Você pode tentar voltar ao sono, chamar tudo isso de exagero, chamar o incômodo de drama, chamar o chamado de fantasia, ou pode admitir, em um gesto íntimo e silencioso, que alguma coisa em você foi tocada de um jeito que não dá para desfazer. Essa escolha não acontece na tela, acontece no seu peito. É a decisão de não tratar mais o próprio desconforto como problema, mas como mensagem, de não renegociar a sua verdade toda vez que ela ameaça desagradar alguém. De reconhecer que continuar com o nervo de Deus anestesiado pode ser mais confortável, mas custa caro demais para a sua alma. Todd Jehuti sussurra que a guerra nunca foi entre você e o mundo, mas entre o que você é e o que te ensinaram a ser. Os arcontes construíram labirintos dentro da sua mente, mas não conseguiram apagar a bússola. Esse nervo divino, mesmo cortado, continua apontando para a mesma direção. A fonte, a lembrança, o centro onde nada precisa ser provado. Ao se aproximar desse ponto, você não se torna perfeito, não se torna imune à dor, não se torna intocável. Você apenas deixa de ser manipulável pelo mesmo tipo de mentira. E isso, para quem lucra com a sua confusão, já é ameaça suficiente. Você não está ouvindo estas palavras por acaso. Em algum lugar da sua linha do tempo, você pediu por um sinal que não fosse superficial, por uma verdade que não viesse enfeitada demais para ser digerida sem impacto. E agora, aqui, você se percebe exatamente no ponto em que o pedido encontra a resposta. O nervo de Deus dentro de você não se manifesta como fogos de artifício, mas como um reconhecimento sereno, às vezes acompanhado de lágrima, às vezes de silêncio, às vezes de uma simples frase que surge por dentro. Agora eu entendo. Não é um entendimento lógico, é um alinhamento. Como se algo que estava torto há anos tivesse sido tocado e começasse, aos poucos, a girar para o lugar certo. Talvez o seu corpo esteja reagindo com sinais que a mente não sabe nomear. Um peso diferente no peito, um alívio estranho, um cansaço que parece mais emocional do que físico, uma vontade improvável de respirar mais fundo. Não despreze esses movimentos. Eles são o registro somático de que o campo mudou. O ataque oculto foi exposto, e aquilo que operava escondido foi trazido à luz da sua consciência. E a partir daqui, cada vez que um velho padrão tentar te puxar de volta, você já não o verá com a mesma inocência. Vai reconhecer a assinatura do corte, vai perceber o truque na frase que tenta te encolher. E, nesse simples ato de reconhecer, o fio sagrado ganha mais um anel de proteção. Se até hoje você acredita
acreditou que estava sozinho na própria confusão, saiba que essa também era uma peça do ataque. Isolado, você se julga mais, se perdoa menos, se cobra o impossível. Mas a verdade é que há muitos caminhando com as mesmas cicatrizes invisíveis, com a mesma saudade sem nome, com o mesmo cansaço de personagens. Ao assumir a própria reconexão, você não se torna melhor do que ninguém, mas se torna referência silenciosa para quem ainda não encontrou linguagem para a própria dor. A cura do nervo de Deus em uma pessoa é um sinal enviado para muitas outras, mesmo que você nunca se apresente como mestre de nada. Imagine por um momento o fio sagrado dentro de você começando a ser costurado de novo, ponto por ponto. Cada vez que você honra o que sente, um ponto. Cada vez que diz não onde antes se traía, outro ponto. Cada vez que escolhe um ambiente que respeita a sua sensibilidade, outro ponto. Cada vez que se recusa a se chamar de exagerado por sentir fundo, mais um ponto. Não é uma mágica instantânea, é um artesanato de alma. E enquanto os arcontes apostam no seu desânimo, Thoth aposta na sua persistência. Porque ele sabe que basta um fio suficientemente contínuo para que a presença volte a atravessar você com intensidade. A partir daqui, nada precisa ser dramático, mas tudo é profundamente sério. Pequenas escolhas ganham peso de rituais. Um copo de água bebido com presença. Um suspiro que você se permite em vez de engolir seco. Um momento de silêncio em vez de mais ruído. Uma conversa honesta em vez de mais um acordo falso. Essas atitudes não renderão manchetes, mas é nelas que o nervo de Deus se fortalece. Não importa o título que você dê a isso. Despertar, cura, lembrança, reconexão. O nome é o de menos. O que importa é que você sinta, com a clareza que puder, que existe um antes e um depois, do instante em que você percebeu que o ataque era real, mas não era final. E ainda assim, Thoth lembra que nada do que foi dito aqui faria sentido se não te conduzisse de volta à simplicidade. No fim, o mistério é imenso, os símbolos são densos, as camadas são profundas, mas o gesto que muda tudo é surpreendentemente simples. Você escolher não abandonar a si mesmo outra vez. É esse pacto silencioso, feito no interior do seu peito, que muda o rumo da história. Não precisa de testemunhas, não precisa de palco, não precisa de promessa grandiosa. Basta uma decisão íntima, que pode caber em poucas palavras sentidas por inteiro. Eu não vou mais me tratar como se fosse menos do que aquilo que a fonte sonhou quando me criou. Porque no silêncio em que tudo enfim se aquieta, a verdade é que o nervo de Deus dentro de você nunca foi apagado, apenas esperava que você se lembrasse de sentir. Se em algum ponto deste caminho você sentiu que não estava apenas ouvindo um conteúdo, mas sendo visto por dentro, então algo já foi feito. Talvez você ainda não saiba traduzir o que mudou, talvez pareça abstrato demais, talvez apenas uma sensação vaga acompanhe você depois que a tela escurecer. Não importa. O importante é que uma parte sua, lá no fundo, reconheceu o próprio rastro, reconheceu o corte, reconheceu a tentativa de controle, reconheceu o chamado para religar. E esse reconhecimento não volta para o mesmo tamanho. Ele vai trabalhar em silêncio, nas horas em que você menos esperar, lembrando você de escolhas que não combinam mais com quem está nascendo. É aqui que o gesto mais simples se torna sagrado. Se este vídeo tocou o seu nervo de Deus, se alguma frase abriu uma fresta no seu escudo, se algum incômodo te fez respirar diferente, honre essa sensação. Deixe o seu like não como um hábito automático, mas como um selo energético dizendo: eu reconheço esta verdade em mim. Escreva nos comentários aquilo que o seu coração ainda não encontrou espaço para dizer em voz alta, porque a palavra escrita também é fio que conecta consciências. Compartilhe este conteúdo com quem você sente que está pendurado no próprio fio,
prestes a desistir de si. Porque às vezes uma única metáfora é o que impede uma alma de se convencer de que é definitivamente perdida. Ao se inscrever neste canal, não veja isso apenas como um clique a mais em uma plataforma. Veja como um compromisso suave consigo mesmo de continuar mergulhando, de continuar questionando, de continuar se lembrando. Cada novo vídeo pode se tornar mais um lembrete de que o ataque dos arcontes não é a última palavra sobre a sua história, que existe um conhecimento antigo transmitido através de Thoth Jehuti, disposto a te acompanhar enquanto você recolhe os pedaços do seu nervo divino e permite que a fonte volte a circular por eles. Ao escolher permanecer próximo desta mensagem, você está dizendo ao universo que prefere a lucidez desconfortável à anestesia elegante. E assim, quando o silêncio finalmente cair depois desta última frase, que ele não venha como porta fechada, mas como corredor aberto. Que nos dias que virão, em momentos aleatórios, no meio de atividades comuns, você se surpreenda lembrando de uma imagem, de uma pergunta, de um incômodo que voltou a bater na mesma ferida. Não fuja. É o eco, é o nervo de Deus chamando de novo e de novo, até que você entenda que nunca esteve totalmente desligado, apenas adormecido sob camadas de esquecimento. Se algo despertou, por menor que seja, proteja isso como quem protege uma chama em noite de vento. Porque às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar de rumo é justamente a coragem de não soprar essa chama para fora, mas de se aproximar dela até perceber que, no fundo, ela sempre foi você.